Fala aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo, né, para mais um vídeo da nossa série aqui para quem está chegando aqui no Canadá. E o tema de hoje, né, uma coisa que muita gente procura, muita gente pergunta, é sobre como a gente conseguiu o nosso apartamento aqui no Canadá. Como é que a gente fez esse processo, como isso aconteceu. Bom, se vocês não conhecem a gente, né, caíram aqui de paraquedas, né, nós somos os brasileiros no Canadá, somos uma família de 4 pessoas, eu, o Thiago, a Rochelle, vocês já conhecem ela lá do Instagram, a nossa filha Luísa, o nosso filho Gabriel. Nós viemos aqui para o interior do Quebec através de uma oferta de trabalho e já estamos aqui há 1 ano e 3 meses e decidimos compartilhar um pouco com vocês todo esse processo de adaptação, de vida aqui, para que a gente possa ajudar vocês aí também na caminhada, ok? Bom, o primeiro ponto que está aqui no nosso pequeno roteiro, tá? Que a gente faz roteiro agora, pessoal. O desafio de quem acaba de chegar aqui no Canadá, né? Quais são os desafios de quem chega aqui para procurar uma casa? O que você acha? Bom, a gente não tem muito essa experiência de chegar aqui e procurar uma casa, porque a gente alugou o nosso apartamento, a gente ainda estava no Brasil. A gente fez a escolha de chegar diretamente na nossa casa e não esperar para procurar. Então, acho que isso, além de poupar muito dinheiro, porque a gente não precisou gastar com hotel ou Airbnb, além de poupar dinheiro, nos deu também o conforto de estar na nossa casa e dali já começar a montar a nossa casa. Mas sim, é um desafio muito grande. Eu acho que, na verdade, o desafio é até maior, você esperar chegar aqui para poder alugar alguma coisa, do que alugar do Brasil, tá? Porque, quando a gente chega aqui, a gente está com grana do Brasil. Então, se você vai pagar hotel, Airbnb, sai muito caro. Sai muito caro. E as coisas aqui, elas não são tão rápidas. Então, se você aplica para uma casa, você vai esperar aí no mínimo 2 semanas para você ter uma resposta, se você foi aceito ou não. E dependendo do seu perfil, não é tão fácil assim encontrar um imóvel. É verdade. E assim, pessoal, o imóvel aqui, muitas vezes é diferente do Brasil, porque aqui eles fazem verdadeiramente um apanhado na tua vida. Eles vão olhar teu histórico de renda, teu histórico de crédito, o teu perfil, conversar com você e muitas vezes eles podem olhar para você e falar assim, cara, não vou alugar para você, tá? É, O o seu, próprio, o seu, o seu histórico pode ser bom, você pode ter um bom crédito, só que quando você conversar com o proprietário, ele olhar para você e não gostei muito, ele não vai alugar a casa para tá? você. Acreditem, aqui existe ainda a questão de referência do antigo locatário. Ou seja, quem alugou o apartamento para você anteriormente, eles pedem essa referência porque eles ligam para a pessoa. Então, assim, esses são alguns desafios. Principalmente quando você vem do Brasil, isso não existe. Ou seja, você vai correr atrás de um apartamento e você não vai ter histórico de crédito, você não vai ter histórico de renda, você não vai ter a referência Renato, e isso complica demais, tá? Demais. Bom, isso nos leva ao ponto 2. O que ajudou a gente a conseguir um aluguel ainda no Brasil? bom, primeiramente, a nossa primeira opção, vocês sabem que a gente mora no interior, então tudo se torna um pouco mais difícil porque a gente não tem tantos contatos, assim, né? Na época não tínhamos. Então a gente primeiro começou a buscar pelo famoso Marketplace e também alguns outros sites daqui. O Kijiji, por exemplo? É, você tem que tomar muito cuidado com esses sites, porque muitos deles têm algum tipo de fraude ou aquele imóvel Muito. tem algum problema e ele não tá. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de anúncio. Só que a gente estava encontrando muita dificuldade porque a gente veio com 2 pets. E a maioria dos imóveis que estavam para alugar na época não aceitavam pet. Eles aqui têm isso, dependendo do imóvel, não aceita pet, ou não aceita criança, ou não aceita jovens casados. Tem alguns que não aceitam pessoas que fumam, a maioria não aceita pessoas que fumam. Então, dependendo do seu perfil, você não consegue alugar algo tão fácil. E foi aí que começou a nossa dificuldade, porque a gente não estava encontrando nada que aceitasse pet. E a gente resolveu contratar uma empresa para ajudar a gente a alugar o nosso próprio imóvel. A gente contratou uma empresa de housing. No final, a gente então ficou acordado com a empresa que a gente procuraria uma parte de imóveis, mas a empresa continuaria procurando também. E quando a gente encontrasse, a empresa iria visitar os imóveis. Ficou acordado dessa forma. Só que a gente veio com um grupo de brasileiros para cá também. Veio a gente, veio mais 2 casais.
e mais uma pessoa. Então estava todo mundo procurando, porque era todo mundo para a mesma cidade. Como a gente não estava conseguindo encontrar imóvel que aceitasse pet, a gente começou a mandar mensagem para os imóveis que não aceitavam pet, perguntando se não poderiam abrir uma exceção. E aí foi que, graças a Deus, uma pessoa, inclusive a dona do prédio que a gente mora, o prédio estava construindo na época, era um prédio de 8 8. um prédio de 8 apartamentos. A gente falou que a gente precisaria alugar 4, mas que todo mundo tinha pet. E aí ela liberou, sim, a gente explicou que os meninos, né, os maridos estavam vindo com visto de trabalho, já fechado, com contrato de trabalho, e a própria empresa do Thiago disponibilizou uma pessoa para poder vir aqui visitar o imóvel, saber se aquilo realmente era certo e ajudou a gente a fechar o contrato. Então, assim, o nosso caso foi um caso à parte, porque a gente teve ajuda de alguns lados, mas no final quem conseguiu mesmo foi uma colega que veio junto com a gente. Exatamente. A pesquisa no Marketplace acabou surtindo efeito, entretanto, a empresa, a empresa que veio, a partir do momento que a gente encontrou, essa empresa ela assumiu o papel de negociar com a proprietária e fechou todo o contrato, fez toda a negociação, né? E aí a nossa empresa, a minha empresa, né, ela tinha no contrato ali estabelecido uma ajuda de custo de mudança, algumas coisas do gênero, e isso foi tudo convertido para pagar ali os primeiros meses de aluguel aqui no Canadá. Porque quando a gente pagou o primeiro mês de aluguel, a gente não estava ainda no apartamento. Isso aí, a gente estava no Brasil ainda. Então a empresa propôs a pagar e ia descontando depois. Exatamente. Porque aqui você vai encontrar, a gente está no interior, então um pouco diferente, mas se você for para uma grande cidade, pode ser que você tenha que pagar um mês, né, de calção, ou às vezes pagar o aluguel antes do mês. Vou explicar. A gente, né, na data desse vídeo, a gente vai mudar para uma nova casa. A gente está saindo do apartamento e a gente vai para uma casa. E o que acontece? Quando a gente fez esse aluguel, quando a gente alugou essa casa, a nova proprietária, ela nos pediu o aluguel de julho em abril. Para quê? Como se a gente estivesse realmente segurando ali a casa. Então, se preparem para isso. Isso pode acontecer. Isso aconteceu no nosso caso vindo para cá. Ou seja, no mês de abril, a gente precisou pagar 2 aluguéis. Da casa nova e da casa atual. E da casa atual que a gente mora. Então, você precisa estar preparado para isso. Porque muitas vezes os proprietários vão pedir 3 aluguéis adiantados. Eles pedem um. Às vezes eu falo assim, mas isso não é legal. Não é legal, mas existe um grande problema criado aqui, assunto para outros vídeos, e acaba que os proprietários tentam se proteger dessa forma, tá? Então, basicamente foi isso. É um processo que leva tempo e estressante, pessoal. Ponto 3. Né, já falamos, né? Onde a gente procurou. Existem vários sites. Os principais, pessoal, eles fazem tudo aqui no Marketplace. É impressionante. Tudo aqui funciona de pesquisa, é Marketplace. Vamos lá. Não, agora tem que dar uma pausa aí. Tem o Lespac, que a gente olhou nele. Também tem o Zupropio, mas é muito para casas para venda. Tem algumas casas para aluguel também, só que aqui na nossa região a gente não encontrou. Tem também o Van Sweet Com também, que aqui eles também não trabalham. Mas para outros lugares do Canadá eles trabalham. Mas o que funcionou aqui mesmo foi o Marketplace. E tem o Kijiji, mas o Kijiji é como se fosse o nosso OLX no Brasil, tá? Mas cuidado, assim como o OLX no Brasil tem golpe, tem fraude, aqui também tem. Então tome muito cuidado com o Kijiji. Se você não sente segurança, se você não tem ali o domínio da língua, eu aconselho fortemente que você procure uma pessoa para fazer ali o serviço de house, para te ajudar, para que você não perca, né, ali um calção, alguma coisa do gênero. O ponto 4, como foi a escolha do nosso bairro? Bom, como a gente explicou, a gente não teve muito como escolher, porque a gente não estava conseguindo apartamento. Então, aonde a gente conseguiu aqui na cidade, a gente alugou, tá? Mas o que a gente aprendeu com esse processo? Se você tem escolha, tá? Se você tem opção de escolha, né, de fazer uma seleção aí, cara, se você vem com filhos, escolha o mais próximo possível ali de uma escola que se adeque aos teus filhos. Por quê? Porque provavelmente a comissão escolar ela vai direcionar teus filhos para uma escola mais próxima do teu endereço. Então, se você puder fazer uma seleção dentro, poxa, tem escolas nesse lugar, eu quero que ficar nessa região fique o mais próximo possível, porque isso facilita demais para quem está chegando e você vai chegar sem carro. Então, isso facilita muito.
Outra dica é você escolher próximo, se você não tem filhos, então se você vai vir só em casal, escolha próximo do teu trabalho. Ou se não vai comprar carro, né? Ou Porque se não... as crianças ainda têm direito ao É transporte isso aí. escolar. Mas então escolha próximo do teu trabalho. Se você vai para uma grande cidade que tem aí um transporte público eficiente, que né, tem aí transporte como ônibus, se tem metrô, aí, cara, eu diria para você ficar próximo desses pontos de transporte público, vai facilitar demais a sua vida, mas mesmo assim, eu olharia mais próximo possível do trabalho. Por quê? Aquele lugar que você mais se locomove é onde você precisa estar mais perto para você evitar carro, tá? Mas se você vai para o interior do Canadá, carro é essencial, não é luxo. Então, eu olharia esses pontos, tá? Assim que eu escolheria o bairro para morar, tá? Depois disso, você vai começar a entender, assim, você vai começar a entender na cidade como é que a cidade funciona e você vai começar a buscar aquilo que te agrada, aquilo que mais faz sentido para sua vida, tá bom? E o ponto 5, o valor que estava incluso, né? O que a gente pagou no nosso aluguel e o que estava incluso nesse aluguel, né? Antes de falar o valor, gente, quero falar para vocês que a gente mora no interior. Então, o nosso apartamento numa cidade grande, ele vai custar muito mais caro do que a gente paga aqui. Embora o valor que a gente paga, ele já está caro para nossa cidade, mas ele vai custar muito mais caro. Um exemplo, se a gente morasse em Montreal ou numa outra cidade grande. Então, essa questão de valores, a gente está falando para dar uma referência para vocês, mas tenham em mente que moramos no interior. Então, algumas coisas aqui, elas são mais baratas. Exatamente. Então, assim, é muito importante você fazer essa equalização. Poxa, eu estou indo para onde? Então, tenha noção desse valor. Hoje a gente está num apartamento de 2 quartos, né, num prédio de 8 apartamentos, como a gente já falou. E a gente, recém-construído, a primeira locação, a gente foi o primeiro morador aqui desse apartamento. Tudo novinho, o apartamento é bom. Ele deve ter aí na casa dos 90 a 100 metros quadrados, tá? Mais ou menos. É um apartamento bem legal. Então a gente paga 1.290, tá? 1.290 dólares canadenses nesse apartamento. Está caro para a nossa região, está caro para onde a gente alugou, mas foi o único que aceitou nossos cachorros. Então a gente acabou aceitando esse aluguel. E por ser um apartamento novo, os apartamentos novos hoje em dia, eles São não têm mais com eletrodomésticos. Ah, isso é importante. Então, a gente já sabia que a gente já teria o custo de comprar eletrodomésticos, porque os eletrodomésticos não estavam incluídos no nosso apartamento, assim como os apartamentos mais antigos acontecem. Exatamente. Quando você aluga um apartamento mais antigo, é normal ter eletrodoméstico nele. Como geladeira, fogão, máquina de lavar louça, lavadora, secadora de roupa. Mas quando você pega um apartamento novinho, isso não acontece, tá? E isso tem mudado. Cada vez mais os apartamentos não estão oferecendo mais esses eletrodomésticos. Bom, o que está incluso nesse aluguel? Está incluso aqui a retirada de neve no inverno, né? O que a gente chama de denegement aqui. E o corte de grama, tá? E só. Nosso prédio não tem playground, não tem academia, nada disso. É um prédio bem simples. Então por isso que a gente fala que ele é um preço bem salgado para a nossa região, tá? Apartamentos como o nosso, aqui na nossa região, você consegue encontrar em torno de $1.000. 1.900, 950, por aí, né? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso custo hoje do nosso apartamento, é como a gente conseguiu. E depois que a gente vai avançando, a gente aprende que tá caro, que tá barato. O próximo vídeo que a gente vai fazer, o próximo não, mas um dos próximos será o tour pelo nosso apartamento. Então a gente vai mostrar para vocês aí claramente o que ele é, como ele é, e a gente fala mais detalhes sobre casa, ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, que a gente compartilhou aí com vocês o custo do apartamento, como é que faz para chegar aqui, para conseguir um apartamento, as dicas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvida, coloca aqui nos comentários, manda mensagem para a Rô lá no Instagram, né, coloca lá, interage com a gente nas caixinhas e a gente vai trazer mais vídeos. Se você tem dúvida, traga aqui a tua dúvida para a gente poder produzir um vídeo para isso. E até a próxima. Beijo no coração aí. Espero que o plano de vocês esteja em alto e largo vapor para que vocês possam chegar aqui o quanto antes. Um beijo no coração. Tchau, tchau.